Irmãos, hoje eu quero ler 4 textos bíblicos com os irmãos, então você vai revirar bastante sua Bíblia aí. E a nossa proposta hoje é pensar sobre quando Deus revela a sua glória. 4 textos em que a glória de Deus é revelada, 3 deles no Antigo Testamento e 1 no Novo. O interessante é que o do Novo não vai dizer tão abertamente, mas o que acontece ali, de fato, é a glória de Deus. Então, convido você a começar lendo comigo, tá? Êxodo 19, versos 16 ao 20. Nós vamos fazer hoje um pouco diferente. Em que sentido? Vamos ler os 4 textos bíblicos e depois nós iremos tentar entender algumas lições daquilo que Deus faz quando revela a glória dele. Portanto, será a partir dos textos, mas tentando entender se há um modo de Deus trabalhar, um modo de Deus agir. Deus tem, claro, um modo de agir, seu modo de trabalhar, não como uma fórmula, né? Não do tipo, vamos perceber aqui o jeito que a gente pode dominar a Deus, nada disso. Mas como Deus age? Qual que é o modo dele agir sempre ou constantemente ao revelar a glória dele? Então, se acompanhe comigo. Primeiro Êxodo 12, do 16 ao 20, o povo de Israel está no pé do Monte Sinai, e no capítulo 20, Deus vai revelar a Moisés a lei. A lei do Antigo Testamento será escrita por Deus, quando Moisés está lá no monte. E olha o que acontece a partir do verso 16, do capítulo 19 de Êxodo. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Amém? Nós temos um momento em que a glória de Deus aparece, ou transparece aqui, com Moisés indo ao monte para receber as tábuas da lei. Eu acho que você tremeria também, né? Se até o monte tremeu, como nós não tremeríamos? Agora, 2 Crônicas, capítulo 5, os versos 13 e 14, todos os textos que iremos ler, o contexto é maior, mas nós iremos ler apenas o ponto específico para entendermos o que o texto quer dizer. 2 Crônicas 5, versos 13 e 14. Agora o povo de Israel já está, claro, na terra prometida, estão junto com Salomão para consagrar o templo ao Senhor. Naquele momento de consagração acontece o seguinte: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Está vendo? Outra passagem que a glória do Senhor está ali, e parece que a glória é meio densa, né? Coisa assim acontece, há um tremor, há um temor também, e neste caso em específico, os sacerdotes ou os levitas tiveram que ficar abaixados, porque não podiam se levantar, tamanha era a glória e a reverência dessa glória. Vamos para frente, Ezequiel, capítulo 1, perceba que nós estamos vendo também a história do povo, né? Antes de entrar na terra prometida, antes de receber a lei, depois na consagração do templo com Salomão, o rei, filho de Davi, e agora em Ezequiel capítulo 1, o tempo já passou de novo, e o povo foi para o exílio da Babilônia. Lá na Babilônia havia uma mentalidade que é a seguinte: bom, nosso Deus nos conduziu até aqui, Ele nos trouxe a lei, construímos o templo, então a glória de Deus estava no templo, mas nós desobedecemos,
e agora nós estamos nesse local de exílio, local de morte, local de tristeza, que é a Babilônia, e a glória do Senhor não chega aqui. Essa era a mentalidade. Alguns chegavam a pensar, o nosso Deus perdeu a guerra, porque quando um reino perdia a guerra para outro, considerava-se que o Deus daquele reino havia perdido a batalha. Então, se o povo estava na Babilônia, muitos pensavam, o nosso Deus foi mais fraco que o Deus da Babilônia. E aí Ezequiel, um profeta, tem uma visão. Eu vou ler Ezequiel capítulo 1, primeiro o verso 1, depois já no final o verso 28, para você entender o que ele vê. Depois você lê do 2 ao 27, tá? Diz o seguinte: 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. E aí depois você vê a visão que foi gloriosa, majestosa, mas o verso 28, ele termina dizendo assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Amém? Depois você descobre o que era alguém falando aqui, ou o que estava falando, né? Aí vemos a profecia de Ezequiel. Aqui é uma grande lição, irmãos. O povo está lá na Babilônia, Deus nos esqueceu, Deus perdeu a guerra, nada disso. A glória do Senhor chega na Babilônia, junto ao rio Quebar. Você vai ver depois que acontece com Ezequiel algo parecido do que aconteceu com os levitas. Ele também se prostra, ele cai, porque a glória de Deus era mais forte do que ele podia aguentar. Deus o levanta e fala com ele. Mas nós estamos vendo aqui, quando Deus revela a sua glória, outro momento importante. E o último texto bíblico, agora no Novo Testamento, abre lá em Atos 2. A gente vai ler os versos de 1 a 4, em que o povo de Deus, Jesus já veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e ele disse: fiquem aqui até vir o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador, ele virá. E aí o que acontece? O Espírito Santo vem, num tempo de muita oração, de muito clamor, e nós vamos ler o que acontece aqui. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Outro momento crucial, nascimento da igreja. Se a gente pode declarar um momento que a igreja nasce, bom, está lá na cruz, né? Porém, quando o povo é capacitado a pregar, a se converter, é quando vem o Espírito Santo. É neste momento aqui que a gente leu, em que se revela o poder de Deus. Podemos dizer a glória de Deus também. Então, são 4 textos, todos eles muito densos, porque a glória de Deus é densa, ela é difícil de entrar na nossa mente. Mas o que nós podemos aprender? Eu separei algumas lições de todos esses textos, para que a gente tente entender como que Deus revela a sua glória. A primeira coisa que eu percebo em todos eles, é que Deus revela a sua glória em tempos de mudança. Sejam eles tempos de crise, como foi vários casos aqui, tempo de consagração, como era a hora de consagrar o templo do Senhor, de começo, como a vinda do Espírito Santo, de revelação. Ou seja, Deus não usa a sua glória em vão. Deus sempre revelou a glória dele em momentos de mudança, ou, na maioria das vezes, quando ele iria fazer algo novo, quando ele estava agitando as águas. Então perceba aí, quando a gente pede, Senhor, revela a sua glória, será que a gente quer mesmo? Você quer mudar para que Deus revele a glória dele? Porque quando Deus toca, a gente não fica igual. Quando Deus agita, traz a glória dele, nós somos transformados. Ele não usa a glória dele em vão. A glória de Deus não é entretenimento. Hoje eu vou ver a Netflix aqui, ou o WhatsApp, não, vou ver a glória de Deus. Não, moço, não é isso. Ou a glória de Deus é revelada num momento crucial, ou ele não revela. E é isso que acontece. Se você está pedindo mais da glória de Deus, então saiba que a glória vem e transforma realidades, ambientes, transforma vidas e transforma planos.
e por vezes despedaça planos, mas é porque a glória dele é maior do que a gente pode até entender. Outra coisa, nesses 4 momentos em que a glória de Deus é revelada com uma intensidade tão forte, Deus revela a sua glória, mas antes ele envia fome e sede ao povo. Havia uma necessidade, e você pode pegar os 4 textos, o povo estava lá no deserto, para onde nós vamos? O que vai acontecer com a gente? E aí Deus vem com a glória dele. O povo estava necessitado de uma resposta. O povo já consagrando o templo, entregando ao Senhor. Se você ler o tempo da festa lá de 2 Crônicas, foram sacrificados mais animais do que se podia contar, porque eles estavam desejosos de adorar a Deus. E aí reuniram os levitas e em alto e bom som, havia fome e sede, desejo de adorar a Deus. Que dizer do povo na Babilônia? O que aconteceu com o nosso Deus? Nós precisamos de uma resposta. E aí vem a glória de Deus e aparece a Ezequiel. E no Pentecoste também, Jesus fala, fica aqui orando. E o povo fica orando até chegar a hora. Dias e dias orando, irmãos. Antes de Deus enviar a glória dele, Deus envia fome e sede. Deus não envia a glória dele normalmente para um povo acomodado. Um povo que diz, já está bom, o que eu tenho de Deus já está bom. Não, é como uma maré. Normalmente, sabe como que a maré age? Ela primeiro volta e depois ela vem com tudo, né? Se você já foi na praia, você talvez já tenha visto isso, né? Quando começa a voltar a água, é a hora de sair de onde você está, né? Porque ela vai vir com tudo, né? Com a onda acontece isso também. Deus faz isso, irmãos. Deus envia fome e sede. Às vezes parece sequidão até. Às vezes parece, Senhor, o que aconteceu? Eu já tinha um pouco do Senhor e já me era suficiente, agora eu estou sem nada, o Senhor não fala mais comigo. Bom, talvez seja Deus te dando fome, para que quando vier a glória dele, quando ele manifestar algo a mais, você tenha buscado, você tenha desejado. Até mesmo aquele se perguntar, Senhor, cadê? Eu quero mais do Senhor, já é a ação de Deus em nosso coração. Então, lembre-se disso. Nós vemos na história bíblica, não só nesses momentos cruciais, mas em vários momentos, o povo sedento por Deus, Se é uma característica crucial de quem ama a Deus, é desejar mais dele. É estar plenamente realizado e satisfeito nele, mas com o que poderíamos chamar de uma insatisfação santa. Senhor, o Senhor preencheu meu coração, mas eu quero mais. Eu desejo mais da tua presença, da tua glória, da tua manifestação. Outra coisa que eu percebo aqui, terceira coisa, tá? É que a glória de Deus é mais do que sentimentos. Isso é importante a gente dizer hoje, porque alguns confundem glória de Deus ou presença de Deus, manifestação dele, com algum sentimento que a gente possa ter. Perceba que nessas quatro situações, sentimentos foram gerados. Imagine lá o povo, o monte tremendo, vem a grande nuvem, e estava todo mundo tranquilo, tomando uma água de coco. Não, isso não. Diz que o povo temeu. A glória de Deus chegando em Ezequiel vendo aquela visão mirabolante, difícil até de descrever. Imagine se Ezequiel estava tranquilo. Não, irmãos, sentimentos podem ser gerados. Sentimentos não são errados necessariamente, mas o foco não é esse. É tão denso que a gente não consegue nem absorver. É tão glorioso que a gente tem temor, reverência, fica fraco, como foi o caso de Ezequiel. O povo aqui no Pentecostes ficou consternado, até quem estava vendo falou, não, eles estão embriagados, não pode? Há sim, um mexer com as nossas emoções, mas nós não devemos buscar a glória de Deus pelos sentimentos que serão gerados. Hoje em dia é um termo muito comum, que é usado assim, vem aqui ter uma experiência de adoração. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente errado, mas esse não é o foco. Nós não somos chamados para ter uma experiência de adoração, nós somos chamados a adorar a Deus. Se Ele for dar sensações, experiências, amém. Mas você provavelmente já foi num culto que você não sentiu nada, não é verdade? Se você medir a sua adoração pelos seus sentimentos, você vai adorar muito menos. O foco da glória de Deus não é esse. É verdade, vou falar novamente, quando Deus revela a sua glória, nós não podemos nos conter, mas ela é mais do que isso. Sabe por quê? Porque o foco não é você, o foco não sou eu. Quando nós vamos adorar a Deus pensando nos sentimentos que iremos ter, nós estamos adorando os nossos sentimentos.
Ah, Senhor, vai lá, me faz ficar feliz, ou me faz chorar, ou faz isso aqui que o Senhor fez, olha só. Qualquer uma dessas coisas aqui estaria de grande valia para nós. Não, o foco é Deus, irmãos. Então, se Ele quiser fazer igual, amém. Mas a glória de Deus é mais importante. Então, se eu adorar a Deus e disser para Deus, Deus, Tu és santo, Tu és exaltado. Como cantamos, né? Quão formoso és, amém. Senti muita coisa, não senti muito, mas quem foi adorado foi a Deus. Ele é o centro. Essa é uma coisa importante para a gente reconhecer como crentes deste mundo, porque o mundo adora a si mesmo, e adorando a si mesmo, adora o que sente. Na verdade, algumas pessoas dizem, olha, eu me sinto assim, então eu sou assim, seja o que for, né? Sexualidade, até o casamento é levado assim, olha, é que eu me sinto assim. Não, gente, o foco na glória de Deus é a própria glória de Deus, ou seja, Deus ser glorificado. A quarta coisa que eu vejo aqui, que também está envolvida em todo o processo, você vai ver nas 4 situações, é que não há como prever. Não há como prever. Não tem como dizer assim, agora Deus vai vir, agora Deus vai revelar. Não, irmãos. Até mesmo, dos momentos que talvez dos 4 que eu li, que foi o mais, que dava mais pistas, que foi para mim, foi o de Atos dos Apóstolos, que Jesus disse assim, fiquem aqui até vir o Espírito Santo, ou seja, Jesus havia prometido, então eles certamente sabiam o que iria acontecer, mas até isso não dava para prever. Alguns chegam até a dizer, eu já vi um cálculo assim, muito curioso, talvez você se lembre disso, que é possível que 500 discípulos estavam lá, quando Jesus subiu ao céu. Por quê? Porque Paulo dá esse relato em 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não estou enganado, que se revelou primeiro a mim, depois a outros, depois a mais de 500 irmãos. Olha aí, talvez seja isso. Mas aqui em Pentecostes só tinha 120. Pode ser que 380, se meu cálculo não está errado, abandonaram, falaram, não, vou orar depois. Né? Alguém já fez essa matemática, não sei se de fato foi isso. Mas é verdade, irmãos, não dá para prever. Então a gente começa a buscar a Deus, quando que Ele vai responder? Quando que a glória dEle vai vir transformar realidades? Não sei, irmãos. Deve haver em nós aquela fome e sede do qual nós vimos antes. Deve haver em nós quase que uma angústia para que a gente busque a Ele mais e mais. Outra coisa que não dá para prever, irmãos, não dá para prever como vai acontecer, nem o tempo e nem o modo, porque normalmente nós imaginamos, né, Senhor, quando o Senhor manifestar a sua glória, vai acontecer tal e tal coisa. Às vezes a gente até pede para que o outro seja transformado. Deus vai manifestar a glória e aí o fulano vai se converter. Amém por isso. Mas por que Deus, ao revelar a glória dEle, não pode ser algo maior do que esperávamos? Não pode quebrantar a gente. Percebe? Deus não cabe numa caixa em que a gente diz, olha Senhor, se o Senhor vier aqui vai ter que ser assim. A única forma da gente entender é pela revelação dEle nas Escrituras. Ele não faz nada contra a sua palavra, porque Ele deu a sua palavra, do qual não pode mentir, porém, não há como a gente dizer, vai ser desse jeito ou daquele jeito. A quinta coisa é que, apesar de haver um padrão, apesar de haver um modo, é isso que eu quero dizer, essas 4 coisas que eu disse antes, nós podemos enxergar em todos os momentos. Há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu li 3 textos do Antigo Testamento, a glória de Deus, ela é revelada, vamos dizer assim, de fora para dentro, né? Aparece uma nuvem de fumaça. Nada contra, se Deus fizer isso também eu acho maravilhoso, né? Mas estamos tentando ver o que o relato bíblico diz. Parece uma nuvem. Ezequiel tem uma visão, a glória está vindo. Isso tudo é maravilhoso. No Novo Testamento, há um som de um vento, veja aí, não é um vento, é um som como que de um vento impetuoso, e o Espírito Santo vem, tem línguas, então eles enxergam as línguas, mas a manifestação da glória acontece neles. Parece que é uma diferença agora, é uma diferença gloriosa, posso dizer assim. Agora parece que a glória de Deus vem habitar nos discípulos, e parece que é isso mesmo, irmãos. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele nos capacita a vivenciar coisas que antes eram apenas momentâneas. Isso que é incrível. Deus, ou o Espírito de Deus, né? Ele
capacitava pessoas. No Antigo Testamento você lê isso especialmente nos Juízes. Então vinha a capacidade para alguém julgar. Em alguns outros momentos Deus tomava alguém e aquela pessoa profetizava. Mas agora no Novo Testamento o Espírito Santo habita nesses homens e dá dons para eles. E aí você lê o relato do Atos, e Pedro está orando pelas pessoas, e não está, vamos dizer assim, momentaneamente com a glória e depois sem a glória, não. Ele é usado por Deus, depois Paulo, e assim é o relato do Atos. Parece que no Novo Testamento há uma pequena diferença, mas muito importante. As pessoas são cheias da glória de Deus. E Paulo vai entender isso e vai dizer, por exemplo, que nós somos como vasos de barro, mas o tesouro do Evangelho contido em nós, para que a glória seja dele, não nós. Paulo vai dizer que até os sofrimentos que nós temos, eles servem para nós como peso eterno de glória. É como se a glória de Deus, de fato, estivesse habitando em nós. Como se a glória de Deus estivesse vivendo em nós. Que coisa maravilhosa. Existem muitas formas de dizer isso e as Escrituras usam isso. Paulo fala que tem as marcas de Cristo, que nós somos carta viva, todas as formas de dizer assim, agora Ele habita em nós, agora a glória de Deus também se revela através de nós, que coisa maravilhosa. Agora não está lá no Monte Sinai, está lá no seu quarto, quando você fecha o quarto e ora a Deus, Ele vem em secreto. Não está mais no templo, apesar de que Deus se revela na reunião dos santos, sim, daqueles que servem a Deus, mas está em você e em mim. Vamos lá, sexta coisa, de 7, tá, irmãos? Você deve estar contando sexta, mas quantos vai ter? Não, só 7, só. Sempre há mais de Deus que apenas aquele momento. Aquele problema que nós temos, irmãos, como que eu falei da experiência da adoração, ele é um problema muito típico dos tempos modernos, em que por vezes nós só queremos ter um sentimento com Deus. Tem um pastor, vou usar um termo aqui que talvez seja chocante para você. Ele não é um termo chulo nem nada, mas o pastor Ricardo Barbosa de Souza, o qual eu gosto muito, ele diz que as pessoas às vezes tratam como se fosse ficar com Deus. Você já ouviu esse termo ficar? Que os jovens, os adolescentes usam muito. Ficar, vai lá, dá um beijinho lá na pessoa, depois vai embora, não te conheço, cada um para o seu canto. Não é um casamento, não. Só um momento. E o pastor Ricardo fala isso. Tem gente que trata Deus assim. Eu vou lá na igreja, eu tenho a experiência. Glória. Agora Deus, saindo daqui, cada um para o seu canto. Não, irmãos. Em nenhum momento das Escrituras isso é verdade. O monte treme, o povo fica com medo, a fumaça desce. O que Deus revela ali? A lei dele, para todos seguirem. Enquanto havia a primeira aliança, a antiga aliança, o povo teve que seguir a lei. O povo consagra o templo, lá em Crônicas, a glória de Deus desce. Para ali? Não. A glória de Deus é uma manifestação de que aquele local agora Deus iria receber o sacrifício ali. Tanto é que eu não li o famoso 7,14, que Deus promete a Salomão, eu vou ouvir a oração que fizer neste lugar, ouvirei dos céus. O que Deus fez com a glória dele? Revelou algo mais do que um momento. Agora aquele seria um local de adoração. Quando Ezequiel, essa é ainda mais poderosa, irmãos, por mais que não nos pareça, quando Ezequiel vê a glória de Deus vindo, o terceiro texto que nós lemos, a glória de Deus está na Babilônia, mas o povo aprende uma coisa soberana, nosso Deus ganhou. Agora o povo pode adorar a Deus onde eles forem. E a partir do exílio nasce o que nós vamos ver no Novo Testamento, que talvez você já deve ter se perguntado, onde que veio esse negócio? As sinagogas. Nós não vemos sinagogas antes, mas quando o povo vai para o exílio, eles percebem, Deus também está aqui. Por quê? Porque a glória de Deus foi lá. Não foi só aquele momento para Ezequiel ter um sentimento, não. Foi para que o povo soubesse que a glória de Deus não está parada lá, ela domina toda a terra. E o que dizer de Atos, irmãos? Quando vem o Espírito Santo e nasce a igreja, a glória de Deus morreu ali? Foi apenas um momento? Não, irmãos, se você está aqui hoje, é sinal de que não foi apenas um momento, que Deus revelou a sua glória poderosa. Então, essa é a sexta coisa, a sexta lição. A glória de Deus é mais do que um momento. Ela é um começo naquele momento, talvez, mas sempre há uma continuidade que deve ser levada a sério. Toda vez que você buscar a Deus, toda vez que Deus falar contigo,
Pare, pense a respeito, delibere, considere o que Deus está querendo comigo, por que Deus me fez passar por aquilo, talvez mesmo porque Deus me deu aquela experiência, porque Ele falou aquela coisa comigo. Porque quando Deus revela a glória dEle, o antes é dar fome e sede, e o depois é uma vida transformada. Esse é o resultado da glória de Deus. Então, lembre-se disso, e busque o Senhor para que Ele se manifeste a você, e neste manifestar, sua vida seja tocada e transformada. E a última coisa, irmãos, do qual é o grande momento, aliás, a parte principal, a glória de Deus é Cristo. A glória de Deus é Cristo. Aí você vai dizer, não, peraí, mas no Antigo Testamento, como que isso acontece? Glória de Deus, revelada no Antigo Testamento, ela é um indicativo. Porque todas as vezes que aparece ou que há essa manifestação, é a ideia do seguinte: Deus está presente aqui. Essa é a ideia da manifestação da glória dele. Por que o monte treme? Porque Deus vem. Opa, agora o monte treme. E o povo de Israel fica ali, ó. No texto que a gente não leu ali, Êxodo 19, eles pensam assim, ou é dito, né, se até um carneiro tocar o monte vai morrer. Só Moisés pode subir. Por quê, irmãos? Porque Deus está ali presente. Olha o que a glória está dizendo. A glória acompanha a Deus, era como se fosse o poder de Deus. Aí nós vemos lá em Crônicas também, a glória de Deus está ali, por quê? Porque o templo é local de consagração para a presença de Deus. Deus não mora naquele local. Salomão reconhece isso também em 2 Crônicas 5. Porém, Deus está ali demonstrando sua presença. Em Ezequiel, a glória de Deus vem porque Deus não está parado em Israel. Deus domina tudo. Percebe, irmãos? A glória de Deus demonstra que Deus está naquele lugar. E onde Deus mais pode ser revelado, senão em Cristo Jesus? A maior densidade, né, o auge da revelação dele é Cristo, porque Cristo é o próprio Deus, né, o Deus Filho encarnado. Toda a manifestação da glória de Deus apontava e ainda aponta para Jesus. Ele é o fim da lei, ou a finalidade da lei. Ele é o templo e o sacrifício e o sacerdote. Na consagração do templo lá, tudo isso apontava para Jesus. Quando aparece no Ezequiel, a presença de Deus no exílio, também manifesta Jesus, que é presente onde for, em qualquer exílio que estiver. E em Atos 2, quando ele envia o Espírito, é a promessa dele sendo cumprida, e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, como ele promete. Percebe? Toda a glória de Deus aponta para Cristo. Então, irmãos, primeira coisa que eu vejo disso também, se eu disser para você, olha, eu tenho a glória de Deus, hein? Eu sou melhor que você, eu já não entendi o que é a glória de Deus, porque a glória de Deus aponta para Jesus. Você está tendo revelação da glória de Deus, você está percebendo a glória de Deus, então você está diminuindo, e Jesus está crescendo, porque a glória de Deus manifesta e aponta para Jesus. É simples e verdadeiro. Outra coisa, quanto mais da glória de Deus, mais eu quero de Jesus, mais eu vou me tornando parecido com Ele. Esse é um outro problema nosso também, de tratar a glória de Deus como uma manifestação momentânea só. Então, no culto ou em atos de adoração, seja onde eu estiver, opa, eu tenho aqui a presença de Deus, mas eu não preciso mudar meu caráter, meu linguajar, meu dia a dia. Não. Se aponta para Jesus, eu vou me tornando mais parecido com Ele. Toda manifestação de Deus nos leva a querer ser mais parecido com Jesus. Aliás, esse é um bom corte, é uma boa forma da gente perceber que Deus está falando conosco mesmo. Você está se tornando mais parecido com Jesus? Sua vida está mudando, você está desejando mais a Deus? Você está buscando mais a Ele? Enfim, por final, a glória de Deus é isso, ela aponta para Jesus. Eu quero orar junto com você, espero que de tudo que eu falei aqui, eu sei que você não vai guardar tudo, obviamente, mas no mínimo, irmãos, te dê mais fome e sede. De tudo que esses homens e mulheres de Deus vivenciaram, nós temos tão pouco, apesar de termos a Cristo. Então, que você deseje mais, que você saia daqui com mais fome e sede, com mais vontade de buscar a glória do Senhor, e ao receber mais dele, né? Que isso seja o começo de uma nova caminhada, de você se tornando mais parecido com Jesus. Deus de amor, obrigado, Pai, pela tua glória, obrigado porque o Senhor já a revelou a nós em tantos momentos.
Nós lemos nas Escrituras e podemos perceber que a mão do Senhor estava dirigindo o povo de Israel e também a igreja. Senhor, a Tua palavra é inspirada e nós cremos nela, e podemos ver também relatos da igreja do Senhor, mesmo depois do Novo Testamento, em que perceberam a mão do Senhor os conduzindo, às vezes com manifestações poderosas, mas às vezes apenas com um guiar silencioso do Senhor, mas em todo o tempo com a mão do Senhor agindo e atuando sobre os seus servos. E nós queremos isso, Senhor, nós queremos ser alvos da Tua glória, alcançados dia a dia pelo Senhor, quando houver uma intensidade maior da sua presença sobre nós. Sabemos que ela está aqui, mas às vezes o Senhor nos deixa perceber um pouco mais, que, Senhor, isso seja para nos transformar, que isso venha nos apetecer, nos dar mais vontade ainda de Te buscar. E, Senhor, eu clamo para que a gente saia daqui, Pai, quando sairmos com mais fome e sede do Senhor, que não seja suficiente o que já temos, queremos receber mais, queremos ter mais do Senhor. É claro que isso nós relatamos como experiências, mas a questão aqui, Senhor, não é o sentimento, não é o momento em si, é porque nós Te desejamos, nós queremos ser como Jesus, e coloque em nós esse desejo também, transformando nosso caráter, nosso dia a dia, nosso linguajar, o que fazemos, até mesmo o que pensamos, tudo isso voltado para uma vida que glorifica o Senhor. Deus, que a glória do Senhor manifesta em nós, aponte sempre para Jesus, tanto no nosso coração, como quando testemunharmos aos outros, que isso seja para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.